Fala, galera do canal. Hoje temos o prazer de receber um convidado muito especial, o professor Ricardo Tadeu Lopes. Ele atua há mais de 40 anos como professor e pesquisador no programa de pós-graduação em Engenharia Nuclear da COP, na UFRJ, na área de Física Nuclear Aplicada. Ele é nossa referência quando se fala em técnicas nucleares aplicadas em obras de arte. Essa entrevista ela tem o intuito de saber um pouco mais sobre as pesquisas que o professor vem desenvolvendo aqui na COP e entender, né, como esse tema tão diferente ele é abordado pela engenharia nuclear. Vamos dar boas-vindas ao professor Ricardo e começar a nossa conversa. Os entrevistadores de hoje serão a Juliana Salgado, do curso de Engenharia Nuclear, aqui da UFRJ, e o nosso querido Andrei, que já é um engenheiro nuclear, mas que continua aqui como colaborador do nosso canal. Pessoal, é com vocês. Eu agradeço, então, o convite, né, pela professora Andressa e pelo grupo do canal, né, de poder aqui, não uma entrevista, mas vamos chamar de um bate-papo, né, sobre a nossa área de pesquisa. Bom, eu quando comecei na COP, né, só uma história breve, como eu falei, gosto de contar a história, né, a gente começou num laboratório que mantém seu nome até hoje, se chama Laboratório de Instrumentação Nuclear, né, e logo que eu entrei, aí o meu orientador, né, teve que sair da COP e eu assumi, então, não só o laboratório, como também a gente inovou em algumas linhas de pesquisa. E aí a gente focou mesmo para aplicações de técnicas nucleares, né? Que é em todas as áreas do conhecimento. Então, assim, é do tipo, vamos aprender a física médica para aplicar técnicas nucleares na medicina, vamos aprender o meio ambiente para aplicar técnicas no meio ambiente, na indústria de petróleo e gás, e uma delas foi na área do patrimônio histórico-cultural, né? Então a gente já vem desenvolvendo não só trabalhos, como projetos de consultoria, como também desenvolvendo equipamentos específicos para tal. Fico à disposição. Então, professor, novamente seja muito bem-vindo. É uma honra para nós termos o senhor aqui no canal. E eu vou dar início fazendo a primeira pergunta. E eu vou ser bem sincero com o senhor. Honestamente, quando a gente pensa em energia nuclear e as aplicações da radiação ionizante, eu acredito que pouquíssimas pessoas pensem em uma aplicação que envolva obras de arte ou escultura. Eu mesmo só fui descobrir essa aplicação quando o senhor deu aula, e a gente sabe muito bem quão importante é uma radiografia para um paciente com osso quebrado, por exemplo. Mas pensando agora nas obras de arte, qual é a importância dessa linha de pesquisa para a preservação de obras antigas? Assim, a importância, né, eu acho que é muito grande, mas eu queria colocar um contexto, né? O contexto é o seguinte: preservar, né, obras de arte, né, a gente tem duas linhas, uma é obra de arte, né, propriamente dito, a outra vem da área de arqueologia. A arqueologia é um estudo de materiais, né, junto com o estudo das pessoas, da cultura. Então, é uma mistura das duas coisas. E também a gente chama de, não uma obra de arte, mas também, eu diria assim, entre aspas, uma obra. Então, por exemplo, no Egito, nas múmias, são coisas que isso é um estudo arqueológico e por si só uma múmia virou uma obra de arte, porque ela vem ligada à cultura dos egípcios no tempo antigo, né? Então a importância dela, né? E a gente diz o termo preservar significa não mexer, não atuar dentro dela, e consequentemente vem a outra palavra, conservar, né, que conservar é você preservar com, entre aspas, aplicações de alguma coisa por trás, que seriam, no nosso caso, as técnicas nucleares. Então, a gente faz a preservação através de uma conservação. E quando a gente influi dentro da peça, né, da obra de arte, né, a gente já está mais conservando do que preservando.
Mas existe um termo de preservação aí bastante importante, que é o seguinte: toda obra de arte, né, ou ela está guardada num cofre, ou ela está preservada no museu, ou ela está em uma igreja, ela está em vários ambientes. E esses ambientes, por si só, já têm uma degradação pela sua temperatura, pela sua umidade, pela bactéria, pelos fungos e até chegando nos cupins, né? Então, uma das coisas que eu vou mostrar para vocês, quando eu comecei a fazer aplicação em obras de arte, foi em 1994, bastante tempo. Vocês talvez a maioria aí não tivesse nascido, né? Eu fiz um curso, né, um college, chamado college, né, feito lá no Centro de Física Teórica, lá na Itália, em Trieste, né, com uma duração mais ou menos de 15 dias, porque foi agregado num outro college de aplicações médicas. E nesse college, então, a gente começou a se interessar por essa área específica, né? Então, a primeira parte, que é uma técnica de preservação, né, significa a esterilização do ambiente onde as obras de arte estão contidas, né? E no início, a gente trabalhou com obras de arte que eram em bibliotecas, livros, né? Então a gente começou a irradiar, né, esterilizar através da radiação, e a radiação nuclear, né, e porque é feito com raios gama, né, nessa época, né, e a gente então fazia a esterilização dos livros e também do ambiente para, entre aspas, esterilizar e também matar os fungos, cupim, etc, etc. Qual é o problema? Por que tem que ter uma pesquisa? Não chego lá com uma bomba aí de cobalto, por exemplo, e irradio o ambiente, né? Porque também eu posso danificar a obra de arte, né? Então, eu tenho que conservar pensando na preservação, né? Então, a gente tem que atuar dessa forma, e essa é uma das técnicas bastante importantes, porém não muito usada, porque ela exige um estudo dos efeitos da radiação sobre a obra de arte, sobre o material, sobre a pintura, sobre todos os itens que compõem aquela obra de arte, né? Então, eu vejo uma importância bastante grande. Professor, aproveitando esse gancho, né, sobre a conservação e a preservação dessas obras de arte, eu queria te perguntar como que funciona essa aplicação. Então, a aplicação, como eu disse, a gente vai trabalhar na conservação. A conservação, ela vem com a parte de restauração, né? Então, se eu quero conservar um objeto, ou eu coloco ele numa bolha de vácuo ali, não tem interferência nenhuma, mas quando ele está exposto, né, e aí ocorre acidentes, ocorre também transporte, né, obras de arte são transportadas, né, e aí todas elas vão se, entre aspas, machucando, né? E aí tem a disciplina, a ciência de restaurar, né? O que é restaurar? Restaurar é você tentar, né, consertar um material preservando as características do artista. Então você tem que preservar como que ela nasceu. Nascia assim, nascia amarela, com tom amarelo, nascia vermelho. Esse vermelho nascia no século XVIII, é diferente do vermelho de hoje. Então, se eu passar por cima uma pintura vermelha com a tinta de hoje, né, vai ficar diferente, vou ficar aí com uma camada bem diferente. Então, as técnicas nucleares, entre outras, não só nucleares, tá? Isso tem técnica química, outras técnicas, né, que também são usadas, né? Então, as técnicas nucleares, elas fazem parte desse métier para auxiliar a parte de, como eu disse, de restauração. Ou seja, as nossas técnicas são técnicas de diagnóstico. Então, as nossas técnicas são também de radiodiagnóstico para os
artistas, que são os restauradores, né, de obra de arte, fazerem o seu trabalho. Então a gente auxilia, né, com os nossos diagnósticos, e completando, os nossos diagnósticos são não destrutivos, né? Eu não preciso pegar um pedacinho da peça, eu não preciso raspar a peça, né? Simplesmente eu faço com que a radiação, né, ionizante, seja nuclear, seja atômica, né, ou atravesse, ou seja refletida, ou seja convertida em outro tipo de efeito, para que eu possa diagnosticar a obra. Quais são esses processos? Hoje, né, a gente trabalha com as técnicas, a mais antiga é a radiografia, né? Então depois vou ter uma parte que eu vou dizer a evolução da radiografia. A radiografia tem mais de 100 anos, né? Um pouco mais velha do que eu, né? Então, quando eu nasci já tinha a radiografia. Consequentemente, veio a tomografia, que dá uma imagem em 3 dimensões. É uma técnica já da minha idade, né? Ou seja, mais nova do que eu. Então, aí a gente trabalha com essas 2 técnicas. E a outra técnica são técnicas de fluorescência de raio-x, por exemplo, né? São técnicas que ela permite analisar a composição elementar das pinturas ou da estrutura do material que a gente está analisando, né, ou dando um laudo, uma perícia para que ela seja utilizada. Então, são 3 técnicas que eu citei, né, que são técnicas que a gente usou desde o início e vem usando até hoje, né? Cada qual com a sua aplicação e o seu objetivo, né? Conforme eu falei. E tem outra técnica que a gente não utiliza porque não é uma técnica. Veja bem, abre um parênteses, o seguinte: a técnica para obras de arte, né, ela tem que ter uma característica, ela tem que ser portátil. Tem que ser portátil ou transportável. Porque você, quando falar, por exemplo, uma estátua, pegar uma estátua, por exemplo, lá do Museu de Belas Artes ou do Museu Nacional e trazer para um laboratório, né? Olha só o risco e o prejuízo de você não ter mais uma obra de arte, né? Então isso é inviável. Então as técnicas têm que ser desenvolvidas de uma forma que eu possa estar levando isso para o museu. E isso é recente, antigamente não. Antigamente não tinha como fazer isso no local. Existe outra técnica chamada com nêutrons, né? Também é nuclear, né? E que chama ativação neutrônica, que é uma técnica similar à técnica de fluorescência de raio-x, né? Ela excita e dá uma resposta da composição do material. A radiografia com nêutrons também tem uma complementariedade e assim por diante. Então essas são as técnicas nucleares que a gente utiliza no nosso trabalho. Legal, professor. O senhor mesmo falou que hoje em dia, acho que o diferencial assim das técnicas é você não precisar realmente remover a obra de arte, a pintura, enfim, do lugar onde ela está, o senhor consegue levar o seu equipamento para esse lugar. Então, o senhor poderia dizer que dentro de todas essas técnicas que o senhor citou, a mais eficiente é a que realmente busca não só uma avaliação cada vez mais realista, né, perfeita, que o senhor consiga diagnosticar o que está acontecendo com a obra de arte, mas também aquela que consiga ser portátil. Qual dessas técnicas o senhor acha que é a mais eficiente no momento? Se o senhor tivesse que usar uma agora para algum tipo de aplicação, qual é a técnica que o senhor mais tem utilizado e qual é a mais eficiente? A minha resposta é: nós não temos técnica mais eficiente. Depende do problema e elas são técnicas complementares, né? Então, todas elas são importantes para um diagnóstico. Então, hoje, na saúde, vamos pensar assim, a gente faz uma série de exames, não faz um só, porque um só não dá um resultado, né, não dá um diagnóstico perfeito. Por exemplo, faço o exame de sangue e dá lá que eu estou com minha glicose alta,
Mas só o exame da glicose, se ele não vier acompanhado de outros exames, o médico não sabe fazer o diagnóstico perfeito. Então é a mesma coisa com a gente. Na nossa técnica, todas elas são eficientes para o propósito que ela quer. Então, por exemplo, a fluorescência de raio-x, ela é eficiente para dizer quais são os elementos que compõem, por exemplo, a tinta ou os materiais que foram usados naquela pintura. A técnica de radiografia, ela dá um diagnóstico também estrutural. Quais são os defeitos, qual é o meu osso que quebrou dentro da amostra, né? Que eu posso dar um diagnóstico perfeito. E a tomografia complementa a radiografia porque ela não dá só uma projeção, ela dá uma visão em 3 dimensões. Então, eu posso enxergar um defeito com radiografia, como posso enxergar o mesmo defeito com a tomografia. Só que uma me dá um plano, a outra me dá no espaço. Então, são técnicas complementares. É claro que também todas as técnicas têm seus limites, né? Então, a gente tem, como eu falei, a radiação, ela não interfere. Mas, por exemplo, algumas técnicas precisam que a radiação seja transmitida, né? Então, não posso ter uma estátua, como falado, de 2 metros de diâmetro feito de mármore, que eu não vou enxergar uma trinca dentro dela. Eu preciso de uma tecnologia, uma radiação mais eficiente para isso. Professor, eu queria saber, o senhor trabalha há mais de 40 anos, né, na COP, nessa área. Eu queria saber um pouco dos seus projetos, das esculturas, das artes que passam no seu laboratório, e se teve alguma escultura, alguma obra de arte que te marcou. Você já falou no início, né? Eu sou 40 anos, já chama de idoso ou sênior. Vamos falar mais bonito, eu sou sênior na área. Então, é claro, a gente tem uma série de trabalhos, uma série de histórias para contar. O primeiro é contar a história. Eu vou mostrar, vou tentar aqui rapidamente mostrar para vocês. Isso daí é a turma que fez um curso que eu falei, o college. Então, estou aqui na época desse college, onde começou a história, né? São um college em arqueometria e conservação de obras de arte. Então, dentro desse college, esse cara aqui, que está nessa faixa, ele era um técnico da Universidade da Sardenha. Então, ele veio lá, a gente se conheceu, interagiu, não sei o quê. Professor, posso passar um ano no seu laboratório? Ok, então ele veio para ficar um ano no Brasil para trabalhar com as técnicas nucleares, preferencialmente em obras de arte. Então, onde eu fui? Peguei o Cesare, né, em italiano, vamos lá no museu, conversar lá no Museu Nacional, ver o que eles têm lá para a gente aplicar. E chegando no museu, tinha um diretor. O diretor era um advogado. Aí levei lá os papers, levei tudo que a gente já tinha feito de forma teórica. Ele falou assim, tudo isso é bonito, professor. Mas o meu problema aqui é o seguinte, o museu está cheio de cupim. Como é que você faz para acabar com todos esses cupim? Eu falei, eu tenho um projeto, posso acabar com todos os seus cupim, mas eu não sei se vai acabar também com todas as suas obras de arte, né? Então, o que o senhor quer? Não deu em nada. E logo entrou depois, mais para frente, uma professora do museu que trabalhava na Fiocruz com uma peça para investigar. Então, o primeiro trabalho nosso foi feito num fóssil, né, que era um crânio, né, uma parte esquelética, né, chamado primeiro, né, homem lá de Lagoa Santa. Então, fóssil é uma coisa cara, né, um objeto caro. E aí a gente fez um trabalho, né, que esse fóssil era falso ou não. Então, abrindo um parênteses, né, uma das características também das aplicações das técnicas nucleares em obra de arte, ela é também forense, né, ou seja, ela pode dar uma atribuição criminalística de autenticidade da obra ou não. Então, nosso primeiro trabalho nessa peça foi verificar se esse fóssil era verdadeiro ou não, né? Ou se ele provinha lá da época de Lagoa Santa ou se era uma coisa emendada, né? E a gente descobriu
pelas técnicas de radiografia e também de fluorescência, que era uma estrutura óssea, né, com ossos de galinha, né, que foi montada aí. Esse trabalho é um dos primeiros que a gente publicou aí em torno de 2000, 2002. Aí de lá para cá a gente interagiu muito com o museu, não com o diretor, que não entendia nada de nada, mas com os pesquisadores, né, que lá chamam de curador. O que é curador? O pessoal descobre um sítio arqueológico ou alguma coisa, uma peça, e ele fica então responsável, é o curador daquela coleção. Então tinha o curador das obras egípcias, que tinha as múmias, e ele é um egiptólogo, né, faleceu recentemente, mas ele também interagiu com a gente. E aí começamos. Então, o segundo trabalho foi fazer radiografia de múmia, só que a múmia ela vinha dentro da tumba, né? E com a radiografia a gente descobria o que tem dentro. E aí você também aprende um pouco da parte histórica, da parte de cultura, né? Daí descobrimos que a múmia, quando o braço estava estendido, né, era homem. Quando o braço estava cruzado, era mulher. Então, a gente foi através da radiografia, tinha uma múmia lá que a gente descobriu pelo resultado que era uma mulher. E também os adornos, né? A pintura com que os sarcófagos vinham, as tumbas vinham pintadas, né? A gente identificava os pigmentos e comparava com os pigmentos da época. É assim que a gente também dá um laudo num quadro. Se aparecer um quadro lá hoje, para verificar se é autêntico ou não, é isso que a gente faz. A gente, por exemplo, escolhe o vermelho, o azul, né, as cores que mais realçam, faz um espectro de raio-x, de fluorescência, e aí vê, bom, esse vermelho tem essa composição elementar. Isso é usado no século XVIII, que diz que é o quadro sim ou não, ou é moderno sim ou não, então o quadro é falso ou verdadeiro por esse tipo de análise, né? E aí a gente fez também, então, um trabalho com as múmias, e aí a gente entrou na parte também de arqueometria. Tinha as peças, essa tanga é lá de Marajó, essa tanga é lá do sul. Será que o povo migrou carregando essas tangas lá para o sul e assim vice-versa? Um outro trabalho é esse aqui. Esse foi um dos primeiros também, por volta de 2000, 2002. É um quadro que tem no Museu de Belas Artes. E na época esse quadro ia ser restaurado. Tem um livro da edição do restauro desse quadro, né? E esse quadro, então, a gente analisou ele também por radiografia. Porque uma das vantagens do nosso laboratório é que ele não utiliza uma técnica só, como outros. Ele utiliza várias técnicas. Então, como eu disse, elas são complementares. Então, esse quadro, nós analisamos eles por fluorescência de raio-x, os pigmentos, como também a estrutura do quadro. E a gente, então, participou da restauração desse quadro na época que foi feito. É um quadro que tem 2,70 m por 3,60 m. Como que eu ia transportar do museu para o laboratório? Em 2000, quando ainda os equipamentos não eram tão portáteis assim. Mas a gente conseguiu transportar e aí fizemos a radiografia desse quadro, mostrando ali todos os problemas estruturais que o quadro tinha. Só um exemplo, né, aqui, mostra toda a pintura aqui, isso chama-se um craquelamento. Entre um ressecamento, pintura se quebra. E a gente, então, passando isso para os artistas, né, que são os restauradores, né, eles vão fazer uma restauração mais perfeita, mais adequada do que simplesmente isso que a gente detectou pela radiografia aqui embaixo. Que o cara simplesmente botou uma massa lá. Já temos, na época, clientes do museu, clientes das belas artes. O que acontece? Essa área, obras de arte, os clientes são que nem a gente, né? Assim, uma estrutura e que não tem recursos, como, por exemplo, aplicações na área de petróleo e gás, que tem mais recurso para aplicar na pesquisa. Então, era tudo assim em termos acadêmicos. Esse trabalho, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, academicamente, uma publicação científica, né? Essa era a nossa moeda para receber os valores. Também dentro do museu, se vocês olharem à esquerda, né,
Esse quadro é um quadro de Eliseu Visconde, 1898, né? Aí no museu começamos a trabalhar em todas as obras interessantes, né? Porque cada obra dá um paper. Então a gente, o estudo específico, né? Então fizemos a radiografia da Juvento. O que apareceu? Apareceu essa imagem do lado, né? Essa é a radiografia dessa peça aqui do lado esquerdo. Então a gente pode também, através da técnica nuclear, verificar a inspiração do artista. O artista, né, pinta em tela, então ele usa várias telas, descarta. Daí descobrimos que lá no mesmo museu tem essa tela da Recompensa de São Sebastião, 1897, do mesmo artista. Então significa o seguinte: o artista pintou São Sebastião, usou várias telas, pegou uma das telas que já estava com uma pintura de São Sebastião e pintou a Juvento em cima dela. No processo radiográfico, que ele mede o contraste de densidade das tintas, né, apareceu só a tela de São Sebastião que estava por baixo da Juvento. Não é interessante? Ou eu acho. Você vê que o artista mudou de ideia. Ele começou a desenhar, pintar uma coisa e passou para outra ao longo do caminho. Porque uma pintura desse tamanho demora anos e anos. Bom, daí, como disse a Andressa, a gente ficamos assim, famoso na área, né? E aí vinha todo mundo, né? Cada um com uma estátua, cada um com um objeto para a gente fazer, e trabalho que não parava mais. E aí veio também serviços de laudo. Então fizemos Museu do Café em Santos, várias obras de arte. Fizemos o Museu do Ipiranga em São Paulo, e a gente vem fazendo isso ao longo do tempo. Então é um trabalho já de rotina. A estátua é diferente de um quadro, né? Um quadro, ou ele é pintura em tela, ou ele é pintura em madeira. Então ele tem por trás uma madeira. A estátua já é uma coisa que tem uma geometria maior, uma quantidade de massa maior, né? Então ele exige um trabalho maior. Só para dizer, aquele trabalho do quadro da primeira missa, ele é composto por 180 radiografias. Então esse do lado aqui a gente vê a radiografia da estátua, né? Dessa estátua aqui, é uma estátua que tem aqui na UFRJ, foi tirada ali, está no Museu ali de Belas Artes, ali que o pessoal tem. Aí a gente aqui consegue ver toda a estrutura, como que ela está, entre aspas, pregada. Tá vendo? Esses pontos brancos são pregos, entre aspas. O olho, a gente vê detalhes, né? Como que o olho é fixado na estátua, né? Através dessa parte metálica aqui, né? Que é o prego. Os anjos embaixo, essa estrutura que a gente tem aqui na base, né, dos anjos, também é uma estrutura metálica. Então, é a parte de radiografia bem estabelecida. Na época, então, a gente também já tinha desenvolvido esse instrumento que está aqui do lado, né, na Santa, que é o nosso equipamento de fluorescência de raio-x, desenvolvido no laboratório, montado no laboratório, que a gente usava então para levar. Ele é bem portátil, né? Vai no museu. Então, o André que já fez a disciplina, então aqui a gente tem uma ampolinha de raio-x, 50 kV, um detetor de estado sólido. Então, pelo processo de reflexão na tela, a gente consegue medir as energias características de cada pigmento. Então, essa é a técnica. E aqui, por exemplo, esse quadro chama Mulher Perfeita. Então, a gente mediu, né, todos os pigmentos, né, na análise, e aí, essa daqui era a minha pesquisadora na época, então teve vários alunos formados, né, e ela era especialista, adorava estudar os pigmentos. A gente tem então uma classificação dos pigmentos do século XVIII, século XIX, né, e os atuais, para poder comparar com os pigmentos. Bom, eu acho que já estou respondendo
um pouco, isso é o que a gente já fez. Né? Então aí entra a tomografia, só apresentar um pouco a tomografia. Então apareceu, né, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? Depois da restauração ela ficou assim, então a gente fez uma tomografia em 3 dimensões e também outra imagem. Então a gente só não somos santos, mas fazemos análise de obras de artes sacras, né? Ok. Então, só exemplos, né, que a gente tem. Bom, mais um trabalho também que eu quero destacar aqui, assim, bastante relevante. Esse aqui, eu abri o parênteses aqui, esse é um trabalho, né, feito recente, aí, uns 4 anos atrás, mais ou menos, numa igreja lá no centro. Aqui o restaurador nos chamou porque ele tinha aqui nessa área uma pintura, isso é o museu da igreja, e aí ele queria retirar essa parte aqui, que é a moldura, segundo ele, é feita por um mestre famoso, né? E aí tem uma história toda, ele não poderia descartar a moldura da peça que ele estava restaurando. Só que ela é colada na parede, né? Então é fixada na parede. Então, fazer radiografia, impossível, né? Então o que a gente fez, né? Ele queria só a moldura, então a gente conseguiu, pela técnica da radiografia computadorizada, que o filme é bastante estreito, né, inserir por trás, né, e conseguir radiografar o resultado final das partes que a gente conseguiu encaixar os filmes, né, são essas daqui, e aqui ele via como estava pregado, ele podia desmontar a pintura de um modo bastante seguro para não quebrar. Então aqui é uma foto também no campo, né, de costa aqui sem apresentar. Esse é o professor Davi, né, hoje do nosso laboratório. Essa parte é recente, então ele que foi ao campo para poder fazer a missa. Mas esse trabalho aqui é um trabalho que a gente conseguiu editar um livro, então traduzindo chama Estudos Analíticos sobre a Metalurgia na época pré-colombiana na área do norte do Peru, né, lá dos Andes, né, no povo andino. Então esse é um trabalho de colaboração ao Brasil, Peru, Itália e Estados Unidos. Então isso foi feito mais ou menos 50 objetos analisados em mais ou menos, eu diria, 10 anos de trabalho, né? E tudo isso foi colocado num livro, né? A gente publicou esse livro em 2 anos atrás, e aí foram várias vezes indo ao Peru, fazendo medidas. A ideia era ver, na época, como que os pré-colombianos soldavam ouro e prata, que é uma coisa difícil de fazer, né? Então, o estudo foi basicamente a análise, né, do teor de prata e ouro, 50 amostras, isso está no Museu de Cipã, Museu do Cal, o Museu do Ouro lá de Lima também. Então, foi um trabalho bastante extenso, todo acadêmico, claro, financiados viagens, CNPq, financiado também com um convênio Brasil-Itália. Então, a gente conseguiu fazer esse conjunto de trabalho. Então, basicamente, né, é o que a gente já fez. Então, hoje, né, pergunta, tem alguma coisa de artes, objetos de arte sendo feita lá no seu laboratório? Posso ir lá hoje ver? Então, hoje a gente está num projeto junto com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, um projeto pago por serviço, né, e que a gente está fazendo análise de obras sacras, né? Então, são estátuas, pinturas que estão, né, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, ou seja na igreja, seja no museu da igreja. Fomos na São Francisco da Sé, uma estátua chamada Nossa Senhora da Cabeça. Então, essa tem uma história, Nossa Senhora da Cabeça, em que tem Nossa Senhora com um menino Jesus e uma cabeça de um homem segurando na mão. Tem uma história da Espanha, Andaluzia, lá na época que Nossa Senhora apareceu para uma pessoa e aí nasceu essa santa, né? Enfim, então nessa arquidiocese a gente também está no museu, poucos conhecem, aqui no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade. Ela tem um museu embaixo.
Quem vai na igreja visita, mas ela também tem um museu cheio de obra de arte, né? E a gente está participando desse catálogo de obras sacras, né? Do Rio de Janeiro. Um projeto que está financiado pelo BNDES. Então, isso é o que está, entre aspas, rolando lá dentro do laboratório, com vários alunos trabalhando em cima disso. Vão no museu, levam equipamento, mede, traz, analisa. Se eu tivesse em aula, eu falava, mais alguma dúvida? Não, mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou compartilhar com vocês aqui um segredo. O professor começou a mostrar as apresentações e, a princípio, a gente tinha combinado que eu e a Juliana a gente ia fazer as perguntas, mas o professor ele não tem acesso ao nosso WhatsApp do canal, e aí a gente tem uma pessoa, professor, que é o Felipe, que ele estuda na Escola de Belas Artes, né? E ele ficou completamente pirado, professor, quando o senhor começou a apresentar os seus slides. E aí, a gente vai mudar um pouco o roteiro, mas o Felipe quer fazer uma pergunta para o senhor, principalmente porque ele não é engenheiro nuclear, ele não é físico, ele é uma pessoa de fora da nossa área. Ele não é da área nuclear, mas ele faz parte do canal, né? Nosso responsável visual, de edição dos nossos vídeos, é a pessoa que colabora bastante aí com a gente. Então, vai lá, Felipe, pode ser que pergunta. Bom, aproveitando a deixa, né? Eu queria muito dizer que eu fiquei bastante entusiasmado quando você mostrou a pintura do Victor Meirelles, é uma das minhas favoritas, assim, lá do Museu Nacional de Belas Artes. E eu gosto muito dessa temática voltada para o patrimônio artístico, e é interessante a gente ver essas aplicações nas obras de arte e nos acervos. Eu acho que os museus, principalmente os museus de arte sacra, todos os equipamentos culturais precisam muito conhecer esse tipo de recurso, de tecnologia, e é por isso que eu fico muito feliz da gente poder trazer essa temática aqui para o canal. E eu queria saber, a minha pergunta, afinal de contas, é como que acontece esse diálogo hoje, né? Esse trabalho de preservação e esse diálogo com a Escola de Belas Artes da UFRJ, que é onde eu estudo licenciatura em arte. Aí eu fiquei curioso, queria saber como que ocorre. Então, a gente já tem uma professora, agora eu lembrei o nome dela, Bem-vinda, né? Eu não sei se você conhece, e tem uma outra professora que ela também veio de São Paulo, essa ainda não lembrei o nome, mas até o final acho que eu vou ver se eu lembro. Mas eu tenho anotado aqui, não dá para procurar, mas são pessoas de referência, são pessoas que conhecem o nosso trabalho de congressos, né? Que conhecem o nosso trabalho e nos procuram com alguns acervos, né? Por exemplo, a gente, na época, com a Bem-vinda, quando tinha a capela lá na URCA, né, da universidade, lá que incendiou, né, então tudo foi perdido, né, então a gente não prosseguiu. Mas é através desses professores que a gente faz essa parte, né, e junto também tem um restaurador, que chama Carlo, né, italiano, né, que também faz parte aí da UFRJ, né, e a gente também tem trabalhado. Então é nesse leque. Então, recentemente, só para você ter uma ideia, por exemplo, a Faculdade de Medicina, ela tem um acervo, né, de pinturas que nem eu sabia, né, e aí, através de uma técnica de restauração, né, que está trabalhando lá na Faculdade de Medicina com esse acervo, e ele quer o nosso auxílio aí para fazer essa parte de diagnóstico dessas obras de arte, né, dos pigmentos, da estrutura, como é que estão essas obras, né? Então são obras de 200 anos, aí 100 anos, 200 anos. Também esse ainda não está executando, mas está namorando aí, achando um tempo para ir lá fazer. Os encontros são feitos em congressos, em palestra, e fiquei sabendo, um pergunta para o outro, né? Um arquiteto tem um zap, às vezes aparece um zap aqui do tipo, sou arquiteto, não sei o que, entra em contato, uma pessoa vai te procurar, gente. Às vezes é bomba, né? Tipo, tem um quadro lá em casa, é herança da minha atriz-avó, quero saber se é autêntico ou não. Aí, né, a gente
quer história, por quê? Do que a gente vive? A gente vive de divulgação e publicações, né? Essa é a nossa moeda de troca, né? Então vai lá o padre, eu tenho esse quadro, é bonito. Tá, o senhor permite que a gente divulgue o que a gente está fazendo no nosso meio? Aí ele permite, a gente faz. O senhor estava mencionando a radiografia da pintura do Victor Meirelles e acabou falando também de publicações que são feitas. O senhor teria alguma bibliografia assim marcante com relação a essa temática que poderia trazer para a gente, para os estudantes e para os ouvintes aqui do canal? A gente tem hoje um congresso internacional chamado Tecnart, Técnicas Aplicadas em Arte, que é da área técnica, claro. Foi esse mês, no começo do mês, uma semana, né, em Lisboa, né, onde a gente apresentou 4 trabalhos desses que... Não que eu apresentei, porque o que eu apresentei aqui é pouquinho. Né, a gente tem muito mesmo, e aí eu posso passar a divulgar por e-mail. Depois a Andressa pode passar meu e-mail para você. Eu posso passar o material que a gente tem. Tá ótimo, eu agradeço. Muito obrigado, Andrei, professora, Juliana. Vamos voltar aí à programação. Felipe, a gente pode colocar no link do canal, no link do vídeo, o Lattes do professor. E aí, quem quiser saber mais, pode procurar. Professor, a gente queria agradecer a sua conversa aqui com a gente. Posso complementar, Andressa, antes de você? Então, uma das coisas que eu iria falar é o que a gente está fazendo agora de novo. A gente não só aplica, né? A gente desenvolve, né, as técnicas e como que elas evoluem com o tempo, né? Então, a evolução ela se dá por coisas mínimas que a gente pode enxergar, né? Então, na radiografia, que é um processo de enxergar defeito, a gente quer enxergar cada vez mais, né? Quer enxergar a agulha num palheiro. Então, o desenvolvimento das técnicas, elas caminham para essas áreas. Então, é um avanço da tecnologia, seja da fonte de radiação, seja do sensor, né, de imagem, né, nesse caminho. No outro caminho, também da fluorescência de raio-x, é a mesma coisa. Ela vai no sensor e vai na fonte. Por quê? O sensor e a fonte, eles limitam na tabela periódica um elemento mínimo que eu consigo enxergar até um máximo que eu consigo enxergar. Então, por exemplo, materiais orgânicos, né, coisa muito leve, né, na tabela periódica, o meu equipamento não funciona, né? Então, eles são limitados. Então, o que a gente está buscando é sempre desenvolver coisas novas. O que a gente está fazendo atualmente? Atualmente, a gente está fazendo um sistema chamado Macro XRF. O que é um Macro XRF? Macro XRF é um mapeamento macro de uma obra dessas que vocês viram de quadro de uma maneira total, né? Então está lá um meu feixe de radiação varrendo aquela estrutura em XY e depois não vou ter mais uma radiografia, vou ter um mapa, por exemplo, de cobre, mapa de chumbo, mapa de mercúrio, mapa não sei o que, daquela estrutura inteira mostrando, né? Então a gente está trabalhando nessa área, tem um sistema que logo já deve estar pronto, né? E a gente vai aplicar dessa forma aí, para complementar esse assunto. Professora, antes da senhora encerrar, eu pensei que agora, tava pensando, cara, quantas pessoas no mundo têm o conhecimento do professor Ricardo Tadeu? E assim, eu acho que a gente às vezes, eu convivi com um professor, com os professores da COP, toda a minha graduação, e às vezes a gente esquece esse tipo de coisa, né? Então, a minha última fala aqui é para valorizar o que a gente tem no nosso país, né? Porque esse tipo de conhecimento, eu acho que é um conhecimento bem precioso, né? E raro de se achar. Então, eu acho que em nome do canal eu quero parabenizar todos os seus anos de trabalho, professor,
E espero que o senhor ainda tenha uma longa vida aí pela frente, com várias novas tecnologias, desenvolvimentos, e parabenizar o trabalho, não só do senhor, que eu sei que é toda uma equipe por trás. O senhor chegou a comentar com o Davi, que eu tive aula também com o professor Davi. Então, meus parabéns. E eu vou deixar aí a professora Andressa encerrar aqui. Bom, complementando aí, né, o que o Andrei disse, e volto a dizer, né, o professor Ricardo é a nossa referência na área, né, e é nosso professor aqui da COP. Então, vocês da graduação têm a oportunidade, né, de ter o contato com o laboratório do professor Ricardo. Acredito que esse vídeo, né, hoje vai surpreender muita gente, até porque a maioria das pessoas, como o Andrei falou, né, nunca nem pensou numa aplicação nuclear para obra de arte e tudo que o professor falou. Então, acho que enriquece muito a nossa área e traz tudo aquilo que a gente vem tentando fazer aqui no canal, né, que é desmistificar a área nuclear, tirar essa ideia de bomba, de coisas ruins, e mostrar que não é só uma aplicação focada para a produção de energia, mas sim uma aplicação em várias áreas. Como o professor Ricardo começou a dizer, quando ele começou a fala dele, ele falou: a gente teve que estudar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, justamente para mostrar o quanto interdisciplinar é a nossa área e o quanto, né, tem de aplicação. Então, quero agradecer novamente ao professor Ricardo, dar os parabéns, né, por todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido na COP, de todas as parcerias que têm sido feitas. E como o Andrei disse, né, quantas pessoas no mundo tem o que o senhor tem? Então a gente tem que valorizar e divulgar e mostrar que somos capazes, né, e desenvolvemos sim tecnologias e tecnologias de ponta em várias áreas. Obrigado, professor Ricardo. Eu que agradeço e fico à disposição. Obrigada, pessoal. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Para de vacilação e vem pro Irradiação.